Agora sim, vamos lá, né? Vamos abordar. Deixa eu só abrir o Word aqui. Vamos abordar aquela disciplina lá de atos unilaterais. Acho que foi uma das matérias que eu queria ter abordado melhor. Eu vou dividir em 4 blocos para ficar bacana de estudar, para a gente começar falando sobre atos, deixa eu colocar mais, atos unilaterais. Disciplina importante que está no nosso edital, provavelmente vem na prova, tá? Quando a gente fala de atos unilaterais, necessariamente a gente vai dividir em 4 blocos, tá? Existem gestão de negócios, existem promessa de recompensa, peraí que travou aqui. Agora sim. Quando a gente fala de atos unilaterais, a gente tem que entender que existe uma divisão em 4 blocos, tá? Promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido ou enriquecimento sem causa. Quando a gente vai falando de atos unilaterais, eu decidi abordar ela de forma diferente. A gente vai abordar uma parte por vez, até porque fica fácil depois para revisar e também porque é importante a gente ter esse time de sair de um e descolar para o outro, tá? Então, falando de atos unilaterais, o primeiro que a gente pode falar é a promessa de recompensa, tá? Promessa de recompensa. A promessa, vou colocar uma outra. Promessa de recompensa. Então, ó, lá no artigo 854 do Código Civil, ele diz o seguinte, ele vai disciplinar da seguinte forma: aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenho, a quem desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Isso está lá no artigo 854, não é isso? 854 do Código Civil. Importante esse artigo, tá? Que é a promessa de recompensa. Então, o sujeito, se preencher os requisitos que estava ali, que estava descrito como obrigatório para fazer uma recompensa, tá? O sujeito não pode negar que não vai fazer. Se ele preencher os requisitos, ele vai fazer, ele tem que fazer, tá? Então, o que a gente pode dizer? Existem alguns critérios que é utilizado para descrever esse critério, tá? A gente tem que, primeiro, a publicidade, que é dar ênfase, né, dar notoriedade. A partir do momento que ele fica público, tá, aquilo passa a ter valor. Realmente ele começa a cumprir os requisitos que ele tem que cumprir aquilo que foi combinado, tá? A publicidade é a exteriorização da vontade para o meio público. Isso pode ser feito por internet, rádio, televisão, seja lá qual forma que ele for utilizar para dar essa publicidade. A gente tem que pensar também em especificação da condição a ser preenchida ou do serviço a ser executado. Vamos pensar na seguinte coisa. Vamos pensar que eu tenho um cachorro e meu cachorro fugiu de casa. Meu cachorro fugiu e agora eu estou sem o meu cachorro e aí eu decidi dar uma promessa de R$1.000. Então eu vou anunciar, vou cumprir o primeiro requisito, eu vou anunciar em todos os rádios, todas as redes sociais que eu estou pagando R$1.000 para quem encontrar o meu cachorro, pretinho, peludo, Yorkshire, sei lá, Lulu da Pomerânia, sei lá que marca esse cachorro aí, a raça que ele é. Tá? Então, ó, a partir de agora eu tenho a especificação da condição. Tem que encontrar o meu cachorro, eu faço uma promessa de R$1.000, estou dando publicidade. E aí a indicação da recompensa, ó, tu vai fazer isso para mim, tu vai ajudar a encontrar o meu cachorro, e aí eu vou te dar como recompensa uma gratificação a ser paga. Olha que interessante. Então, ó, eu preenchi os 3 requisitos básicos aqui para a gente falar da promessa de recompensa. Então, de publicidade, eu especifiquei e indiquei a recompensa que vai ser paga, tá? E aí começa a caber responsabilidades. Por exemplo, a gente vai ter a figura agora do promitente. O promitente é o sujeito que está querendo
promover, né, essa promessa de recompensa. É o sujeito importante aqui, tá? Para ser prometente, ele tem alguns requisitos também. Primeiro, ele tem que ser pessoa física, tá? Não pode ser pessoa jurídica, tem que ser pessoa física. Segundo, essa pessoa tem que ser pessoa física, desculpa. E se for pessoa jurídica, ele tem que ser um clube, loja, pode ser clube, loja ou editora. Aí eu posso ter pessoa física. Então esse promitente, ele pode ser pessoa física, preferencialmente, né, normalmente é pessoa física. E se for pessoa jurídica, ele tem que ser necessariamente clube, loja ou editora, tá? E aí a gente tem o objeto da recompensa, importante também, objeto de recompensa. O que pode ser tido como recompensa quando a gente estiver falando, aqui da promessa de recompensa? O que pode ser recompensa? Primeiro, quantia em dinheiro, que é o mais comum, né? O sujeito paga o sujeito que encontrou o cachorro dele. Então faz um concurso, né? Um concurso cultural, quem fizer a melhor frase sobre a marca da minha empresa vai concorrer, vai ganhar aí R$1.000. A melhor marca vai ser escolhida aqui, vai ganhar R$1.000, né? Também pode ser um concurso cultural. Coisa, o objeto, tá? Quem encontrar o meu cachorro, eu vou dar uma guitarra, eu vou dar um computador, eu vou dar um notebook, tá? Objeto, coisa, também pode, tá? E obrigação de fazer ou não fazer, tá? Seja a condição, por exemplo, do cara encontrar, e aí eu falo o seguinte, ó, se você encontrar o meu cachorro, eu tenho um supermercado aqui, eu vou te dar uma cesta básica, vou te dar 4 cestas básicas, né? Você vai poder comprar no meu supermercado durante 1 ano sem pagar, né? A obrigação de serviço, né? A gente vai fazer um serviço estético em você, tá? Tudo isso entra como promessa de recompensa, tá? Tudo isso entra como objeto da recompensa, tá? A promessa da recompensa. O que a gente pode falar da promessa da recompensa? Aqui, vou colocar uma cor verde. Quando a gente estiver diante da promessa de recompensa, é importante que a gente tem que entender que isso se trata um negócio jurídico. E se isso se trata um negócio jurídico, existe a obrigação que provém da vontade, tá? E aí a gente está diante também de unilateral. Então, por ser um negócio jurídico, ele tem uma obrigação que que provém da vontade. Então, o sujeito vai exteriorizar essa vontade e a partir do momento que ele exterioriza essa vontade, isso vira uma obrigação de prover aquilo que foi combinado. De uma parte, a outra vai só atender o que foi falado ali, né? Uma parte está exteriorizando, ó, é um negócio que eu vou fazer com vocês, eu estou anunciando, eu estou dando prêmio e eu estou colocando as condições. Unilateral, tá? Diferente de contrato, tá? Então, ó, só para fechar isso, tá? A gente tem ali, ó, jogar aqui no meio. A gente tem uma definição que é do artigo, deixa eu colocar no cantinho que fica melhor. Lá no artigo 104, do Código Civil, ele diz que a validade do negócio jurídico, requer, número 1, agente capaz. Número 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E 3, forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, não proibida. Tá? Então, ó, qual que é a validade desse negócio jurídico, né? O que a gente vai entender isso aqui
por quanto que esse negócio jurídico, essa promessa de recompensa, ela vai ser considerada algo válido, tá? Ele vai ter validade como negócio jurídico a partir do momento que o agente for capaz. Quem é capaz? Segundo o direito civil, só pode ser capaz quem tem acima de 18 anos, que é a capacidade civil plena, tá? Então, vai ter que ter uma necessidade de manifestação de vontade e o sujeito ele tem que ser capaz, tem que ter maior de 18 anos. Como que um garoto de 14 anos, 13 anos, ele vai fazer uma promessa aí de uma recompensa, né? Se ele não é nem maior de idade, né? Então, a primeira coisa é isso. O segundo, o objeto tem que ser lícito. Você não pode ali ser maconha, cocaína, sei lá, né? Tráfico de armas, não pode ser nada disso, tá? Terceiro e importante também, terceiro e importante também é que isso seja possível, tá? Não dá para fazer uma promessa de algo que aquilo não é possível. Por exemplo, o cara te promete que se você recuperar o cachorrinho dele, ele vai te dar um lote em Marte. Né? O que adianta você me dar um lote em Marte? Né? Qual que é a possibilidade de eu usufruir isso daí? É impossível você me dar uma coisa que você não tem. Tá? Determinado ou determinável, só que aqui é a discussão, aqui é uma certa discussão dentro da doutrina sobre o que é determinado e o que não determinado ou determinável. Por exemplo, parte da doutrina entende que se você fala que vai pagar uma recompensa para recuperar um cachorrinho e não especifica exatamente que cachorrinho que é, isso ainda assim é um negócio jurídico, isso ainda assim cria a condição de promessa de recompensa. Agora, a outra parte da doutrina diz que você tem que especificar, porque aí cria um negócio jurídico, tá? Forma prescrita tem que ser descrita as condições disso que vai ser feito ou não proibido em lei, tá? O que você vai fazer, a forma como você vai conceber isso, não pode estar proibido, beleza? Importante também, a gente vai falar que é a declaração unilateral. A declaração unilateral. Declaração unilateral. A gente diz que a partir do momento que há a declaração unilateral, há o nascimento da obrigação. E a partir do momento que há o nascimento da obrigação, isso só foi possível com a exteriorização da vontade. Então, a partir do momento que o sujeito diz que vai fazer e ele coloca isso em publicidade, a gente cria o nascimento da obrigação. E não depende de aceitação da outra parte. Então, essa obrigação, ela nem precisa que o outro aceite, tá? O simples fato de você estar exteriorizando essa vontade, isso já cria a obrigação. A gente vai encontrar lá no artigo 855 do Código Civil, a seguinte determinação. Ela diz o seguinte, ó. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço ou satisfazer a condição, ainda que não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada. Faça um anúncio aí, ó, quem encontrar o meu cachorrinho vai encontrar eu vou promover, eu vou entregar como prêmio R$1.000. Aí, determinado sujeito, ele achou o cachorrinho e sabe que o cachorrinho é meu. Só que ele nem sabe que eu estou dando prêmio. Ele nem tem noção de que eu vou premiar a pessoa que encontrar o meu cachorrinho. Mas ele encontra. Ele encontra, sabe que é meu e vai lá entregar. Só que na hora que ele chega na minha casa, ele descobre que na verdade eu estou pagando um prêmio por isso. Pera aí, até agora eu não sabia. Mas se eu cumprir os requisitos e você está pagando o prêmio, agora eu quero o prêmio, tá? Agora eu quero receber os R$1.000 que você está ofertando aí para encontrar o seu cachorrinho, tá? Revogação da proposta. Importante. Revogação da proposta. No quesito de revogação da proposta, isso pode ser feito por meio de publicidade. E essa publicidade que dê ciência da revogação. Então, pelo mesmo meio que foi feito. Não foi dado publicidade para anunciar a promessa de recompensa, a mesma publicidade também tem que ser feita para dar ciência da revogação. As pessoas têm que ter ciência disso. Segundo, não preenchimento da condição
ou execução do serviço. Então, eu fiz a promessa lá, quem encontrar meu cachorrinho eu vou dar R$1.000. Só que ninguém apareceu, ninguém achou esse cachorro. Olha só, ninguém apareceu, ninguém encontrou meu cachorro, eu fiquei esperando. Então, ó, não apareceu ninguém, beleza, não teve preenchimento, vou dar publicidade, a gente acabou aqui, beleza? Desde que não haja fixação de prazo, tá? Desde que não haja fixação de prazo. Porque se houver fixação de prazo, por exemplo, se eu anunciar lá que vai ser 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos que está procurando esse cachorrinho, eu tenho que esperar findar o prazo para ir revogar a promessa de recompensa, tá? Aí eu posso falar de revogação. Não tem prazo? Opa, não tem prazo fixado, não preencheu o requisito, eu posso dar publicidade da revogação da proposta que eu tinha feito. Beleza? Não, só que assim, vamos imaginar que o cara procurou esse cachorro e eu já revoguei. Eu dei ciência a todo mundo que eu não tinha mais interesse em pagar o prêmio. Mas o cara encontrou meu cachorro depois disso, ele não sabia. E ele agiu de boa fé, ele agiu dentro da lei. E aí o cara foi atrás dessa promessa de recompensa. Nesse caso, se tiver revogado, eu não vou pagar a promessa, mas eu vou pagar pelos custos que ele teve ali em ficar procurando meu cachorro. Então não pode, olha só, não pode haver revogação quando existe prazo fixado para a promessa de recompensa. Isso é o primeiro quesito, tá? Não pode haver. E o candidato, mas, contudo, entretanto, todavia, o candidato de boa fé, ele vai ter o reembolso das despesas que ele teve ali para procurar o meu cachorrinho, tá? Das despesas. Beleza? E aí, ó, candidatos a prêmio. Candidatos ao prêmio. Importante também. Candidatos ao prêmio. Vamos colocar amarelo, a gente está seguindo o padrão. Quando a gente estiver diante de um candidato a prêmio, a gente tem que levar em consideração o seguinte: quem primeiro ou melhor preencher a condição exigida. Quem melhor preencher a condição exigida vai receber, né? Recebe a recompensa por dinheiro, por inteiro. Quem primeiro chegar com o meu cachorrinho em mãos, o que melhor fizer a redação, que eu fiz um concurso cultural ali, uma frase, sei lá o que, a melhor dança, vai receber o prêmio por inteiro. É isso que a gente está falando. Agora houve empate. Houve empate. Toda vez que eu vejo empate, eu vejo problema. Nunca vem coisa boa depois do empate. Se houve empate, vai ser divisão em quilhões iguais. Vai ter divisão em quilhões iguais. E aqui, ó, quando a gente estiver diante aqui, ó, dessa situação, eu acho que vou até colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar uma seta para colocar aqui, que eu quero fazer uma seta bem legal. Deixa eu ver. Acho que... Cara, essa daqui vai ficar boa. Quando a gente tiver essa divisão em quilhões iguais, olha o que vai acontecer. Deixa eu colocar uma caixa de texto agora. Texto. Quando a gente tiver essa divisão em quilhões iguais, vamos lá. 12. Quando a gente tiver essa divisão em quilhões iguais, se recompensa for objeto indivisível, se a recompensa for um objeto indivisível, se a recompensa for objeto indivisível, daí a gente vai ter o instituto do sorteio e compensação. A gente vai ter o instituto do sorteio e da compensação. Vou colocar 12, negrito, Arial, forte. A gente vai ter a condição do sorteio. Deixa eu copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, a gente puxa para cá, a gente vai ter isso. A gente pega esse daqui, opa, esse daqui vem para cá, esse daqui
Vem pra cá, esse daqui, vamos ver, esse aqui. Peguei, foi, fatiou. Pegou, fatiou. Wender, mas pra que você tem tanto carinho aí pra montar isso daqui? Porque isso aqui vai ser material pra ti depois. Então, da forma que ficar mais clara, né, que a gente puder desenhar mais, fica melhor pra ti estudar depois, tá? Então, ó, os candidatos a prêmio, se for exigir primeiro a condição, ou melhor, vai receber o prêmio por inteiro. Houve empate, a gente vai dividir o prêmio. São R$100, vou dar 100 para cada um. Mas aí o prêmio não é divisível. Se a recompensa for objeto indivisível. Como é que a gente faz? A gente vai sortear qual dos dois vai ficar com o prêmio. E aquele que pegar o objeto e ganhar, ele tem a obrigação de reparar o outro, de compensar o outro. Então é um livro de R$200. Aí eu sorteei e deu para A, o livro. Esse A que ganhou o livro de R$200, ele tem a obrigação de restaurar o outro com R$100. Que é a metade do valor do objeto que ele tem. E aí fica legal para todo mundo. Beleza? Bacana, bacana. Vamos ver se agora quando estava aqui, né? Beleza. Aí a gente tem aqui concurso, uma outra parte só para fechar. Concursos com promessa pública de recompensa, tem condições. A gente vai dizer que tem condições essenciais. Então, ó, pro concurso público com promessa de recompensa, fixação de prazo, decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz obriga os interessados. Em falta de pessoa designada para julgar o mérito dos trabalhos que se apresentarem, entender-se-á que o promitente se reservou essa função. E o último, né? Mesmos critérios de empate. Mesmos critérios de desempate. Ficou legal também. E aí, ó, só para fechar, para ficar bem legal, vou até colocar a caixa de texto aqui de novo, porque essa parte aqui é bem importante, ela tá lá no artigo. Deixa eu ver onde é que ela ficou. Ela ficou aqui embaixo, ó, não ficou o que eu queria não, mas vamos lá. Artigo 160, 860, Código Penal, as obras premiadas nos concursos de que trata o artigo antecedente só ficarão pertencendo ao promitente se assim for estipulado na publicação da promessa. Só para fechar, parece uma bobeirinha, mas talvez seja até importante. Vamos lá, página inicial, 12, Arial, negrito. Só para fechar, e aí a gente termina falando sobre isso, tá? Então, ó, vamos lá agora por parte. Concurso com promessa de recompensa e as condições especiais. Fixação de prazo, tá? Vai ter fixação de prazo. Decisão da pessoa nomeada nos anúncios como juiz. Então, vai dizer logo de cara quem vai ser a pessoa que vai julgar aquilo lá. Mas aí não tem essa pessoa. Não tem essa pessoa? Beleza. O sujeito que é o promitente, o cara que está promovendo esse evento aí, ele vai ser, então, o juiz. Ele que vai julgar essas coisas. E os mesmos critérios valem lá para o desempate, tá? Importante artigo 860, só para ler, para fixar. Se vier letra de lei,
lá da FGV, as obras premiadas nos concursos de que trata o artigo antecedente só ficarão pertencendo ao promitente, se assim for estipulado na publicação da promessa. Beleza? Então, é isso, tá? Essa foi a primeira parte, que foi recompensa, tá? Promessa de recompensa, e a gente já faz mais o restante que falta. Se eu não estiver enganado, a próxima que tem é gestão de negócios. Mas aí eu já mando material para você.